Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje é dia 9 de janeiro. Faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos, existe um ditado popular que diz que há males que vêm para o bem. Essa é uma história que de fato nos apresenta uma situação onde lá no início os irmãos de José tinham ciúme dele com seu pai Jacó, tinham ciúmes do relacionamento entre Jacó e José. Então, no determinado momento, eles venderam seu irmão como escravo e anunciaram a seu pai que ele havia sido comido por feras. Assim, meus irmãos, foram longos anos em que José peregrinou na casa de Potifar e também na prisão, até chegar, através da revelação de um sonho, até chegar à casa de Faraó e ali então passar a ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Quando a fome chegou e seus irmãos foram atrás de comida no Egito, deram de frente com José sem o reconhecer, porém José evidentemente reconheceu a todos eles. Assim, meus irmãos, vimos ali momentos intrigantes em que, para quem não conhece a história, poderia achar que era uma grande oportunidade de José, de fato, vir a vingar-se dos seus irmãos. Mas ele, como homem de Deus, e entendendo todo o propósito de Deus na sua vida, e não só na sua vida, mas entendendo o propósito de Deus também para a nação, para o povo de Deus, para aqueles que futuramente formariam as 12 tribos de Israel, José, então, ainda que tenha feito algo para uma reflexão dos seus irmãos, ele os perdoa e no fim da história ele recebe sua família e sustenta o seu povo por 7 anos de fome em toda a terra. Meus irmãos, chegamos no final então da história, quando Jacó morre. E agora seus irmãos, achando que ele os havia perdoado tão somente pelo seu pai, eles então se atemorizam, inventam uma história e contam a José. Mas José, meus irmãos, como um homem de Deus, já havia perdoado cada um deles, desde o dia em que eles o venderam como escravo para peregrinos. Essa história, meus irmãos, ela retrata para nós que nem sempre aquilo que acontece, que está diante dos nossos olhos, é uma realidade implementada por Deus. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre conseguimos observar, conseguimos entender, conseguimos identificar qual é a verdadeira condição que Deus nos apresenta dentro de um contexto, dentro de uma história, dentro de uma ação soberana dele. Precisamos, então, como José esteve, estarmos sensíveis ao Senhor,
para entender os seus propósitos, para entender os seus planos, para entender, meus irmãos, aquilo que de fato o Senhor quer de cada um de nós. Muitas coisas acontecem em nossas vidas e nós não entendemos, ou achamos que entendemos, como os irmãos de José. Mas na verdade não entendemos. Não entendemos como José entendeu a sua história. Precisamos então, meus irmãos, estarmos mais sensíveis à voz de Deus. E qual é a voz de Deus? A voz de Deus é a sua palavra. Como cantamos naquele hino, Deus tem os seus caminhos, Ele tem os seus próprios planos. E nós devemos aceitar os caminhos do Senhor e os planos do Senhor, ainda que esses caminhos e planos não nos pareçam tão adequados assim. Mas se Deus o colocou diante de nós, e ali então Ele planejou aquilo para nós devemos então aceitar. Mesmo que no primeiro momento nos pareça algo que não seja tão bom, mesmo que no primeiro momento seja algo que venha até mesmo prejudicar as nossas vidas, como a vida de José foi prejudicada e muito, ainda assim, meus irmãos, melhor do que o início é o fim. Então, devemos olhar para o fim, tentar entender todo o percurso, tentar entender todo o plano, tentar entender toda a estratégia de Deus para as nossas vidas, para a sua igreja. Meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra no seu coração, que não haja mais em ti temor algum de acontecimentos, de tribulações, de coisas que podem estar acontecendo em nossas vidas, mas precisamos entender que tudo está debaixo de um propósito divino. Todas as coisas, como dizem as Escrituras, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Ainda que seja perseguição, ainda que seja, meu irmão, minha irmã, um caminho não tão agradável a cada um de nós, mas todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Aguarde, portanto, o fim do caminho. Aguarde e persevere nessa caminhada, ainda que esteja sendo difícil. Que você possa olhar para o Senhor como verdadeiramente o autor e consumador da sua fé, mas não só isso, como aquele que, mesmo em meio a dificuldades, está lhe protegendo, lhe guardando, está conduzindo os seus passos. Faça como José. Tente entender os planos de Deus para a sua vida. Senhor, nós queremos nesta manhã pedir a Ti que o Teu Espírito nos conduza em sensibilidade à Tua voz. Que o Teu Espírito, Senhor, nos ensine a entender os Teus planos, os Teus caminhos, os Teus propósitos. Ainda, Senhor, que no primeiro momento não seja o caminho que queremos, não seja o propósito que colocamos em nosso coração, ainda, Senhor, que o que esteja acontecendo não esteja planejado, não tenha sido planejado pelos nossos corações, mas ensina-nos a entender o que vivemos, a entender o que passamos, a entender, Senhor, os momentos bons e também os momentos ruins. Nos ajude a perseverar, nos ajude, Senhor, a não retroceder, nos ajude, ó Deus, a andarmos em confiança no Teu nome. Abençoe o dia do meu irmão, da minha irmã, seja com eles, e que o Senhor em Cristo Jesus venha suprir cada uma das suas necessidades. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.